Fala pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Daniel Trevisan aqui do canal Bate-Papo 365, tudo jóia com vocês? Tudo beleza, tudo certo? Bom pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo bem importante porque muitas pessoas me perguntaram onde é que está o meu processo? Meu processo ele está em qual escritório, né? Qual office da USCIS, enfim. Eu também tive essa dúvida, então eu fui buscar essa informação na internet. Estudei alguns sites, vi algumas informações aqui do Brasil, vi algumas informações lá dos Estados Unidos e eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão essas informações todas para não sobrar mais dúvida nenhuma em relação ao número do processo do USCIS, tá? Não é o processo do NVC, é a primeira etapa do USCIS, que é o documento, o formulário I-140, tá bom? Bom, então antes de mais nada, antes de a gente começar, novamente, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações e novos vídeos, tá? Deixa seu like, isso é muito importante para a gente fazer com que o canal cresça e muitas outras pessoas e o próprio YouTube divulgue para novas pessoas, né? Como vocês que estão aqui. E caso você tenha algum conhecido, parente, enfim, familiar que gostaria de receber essas informações, compartilhe o link desse canal, compartilhe esse vídeo, que eu acho que é um vídeo que vai agregar muito para as pessoas que estão em busca desse tipo de visto EB2NW e alguns outros, tá bom? Bom, então vamos aqui para a telinha do meu computador. Vamos lá, eu tô com a tela do meu computador, tá? Eu fiz uma apresentação aqui bem rápida e simples para deixar uma coisa bem tranquila para vocês, tá? Então eu tô usando aqui, esse daqui não é o meu caso, tá? Não é o número do meu caso, esse é um exemplo de caso que eu escrevi esse exemplo, né? Eu nem sei se existe esse exemplo aqui, mas eu usei aqui, por exemplo, o exemplo SRC 23900 95234, tá? Vale lembrar, gente, que você vai pegar esse número de processo e vai vincular esse número dentro desse aplicativo chamado Case Track, tá? O Case Track, para quem não conhece, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que é o aplicativo, como utilizar esse aplicativo de análise e de acompanhamento do seu processo. Ele é bem legal, bem fácil de usar, e eu vou deixar esse link aqui para vocês utilizarem e ver o vídeo do que eu fiz, tá? Então eu vou usar esse número de caso no aplicativo Case Track, tá? Bom, então, gente, basicamente a gente vai dividir este número SRC 23900 95234 em alguns blocos, tá? Então eu vou por aqui, ó, o primeiro bloco, que são as letras, né? O segundo bloco, que é os números, né? O 23, o terceiro bloco, que é o 900, e o quarto bloco, que é esse 95234, tá? O que significa cada etapa e cada bloco deste, tá? Então, o SRC nada mais é que a localização onde está o seu processo, tá? O 23 é o ano fiscal, tá? O 900 é o dia, aqui cabe uma ressalva, depois eu vou explicar para vocês o que eu fiquei de dúvida e depois eu vou buscar essa informação também. E por fim, nós temos aqui o número do processo, tá? O seu número da vez na fila, vamos dizer assim, tá? Então, gente, basicamente aqui, explicando um pouquinho mais para vocês desses blocos aqui, e o que a gente tem? O SRC nada mais é que a localização do seu processo, tá? Então, hoje, nós temos vários escritórios, vários offices da USCIS nos Estados Unidos, tá? Dentre eles nós temos esse primeiro MSC, que é o National Benefits Center, né? O NBC também, o EAC, que é o Vermont Services Center. Antigamente ele tinha um nome, ele era conhecido como Eastern Education Center, né? Enfim, aqui tem várias siglas que o seu processo pode vir com esta informação. Eu deixei aqui destacado em laranja o LIN e o NSC. Por quê? Porque geralmente são esses que vêm no processo EB2NW, tá? Ambos significa que é de Nebraska, então Nebraska Service Center, tá? E o SRC e o TSC são do Texas Visa Center, tá? Deixei ele também em vermelho ali,
tá? Esses são os principais ali que a gente vai utilizar para o processo EB2NW. Eu citei nos vídeos anteriores também que o processo que vai para Nebraska, ele é um processo que acaba sendo um pouco mais rápido, porque Nebraska serve como um office, como um escritório para desafogar o Texas Visa Center, tá? Então, quem tem o processo em Nebraska, geralmente ele ocorre, né? Ele acaba sendo um pouco mais rápido do que quem está com o processo no Texas Visa Center, tá? No meu caso, a minha inicial é SRC, ou seja, o meu processo está no Texas Visa Center, ele não foi para Nebraska, e não tem como a gente predeterminar, eu quero que o meu vai para Nebraska ou não, né? Isso quem faz é o SCAS, e isso depende de quando você mandou o seu processo para dentro para o SCAS, quando foi protocolado. Se ele foi protocolado no momento que Texas Visa Center está muito cheio, eles direcionam o seu processo para dar entrada em Nebraska, e aí já vem com a sigla, né, na Priority Date, na cartinha, já vem com a sigla de Nebraska, tá? Ou LIN ou NSC, tá? Se ele foi protocolado e entrou no Texas Visa Center, ele vai vir como SRC ou TSC, tá bom? Então, isso em relação à localização, tá? Que é o primeiro bloco ali em vermelhinho. O segundo bloco ali, que é 23, isso corresponde ao ano fiscal que o seu processo foi protocolado, tá? Lembre, gente, ano fiscal não é ano de calendário. O calendário é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ano fiscal é de 1 de outubro a 30 de setembro, tá? Então, por exemplo, o meu processo ele foi protocolado em abril de 23. Então, no meu número de processo estará como na imagem, 23. Se o seu processo foi protocolado até dia 30 de setembro, ele vai estar como 23. Se ele foi protocolado a partir de 1 de outubro, mesmo que está dentro do ano de 2023, o ano fiscal deles já virou. Então, ali estaria a informação 24. Então, por exemplo, a partir de 1 de outubro de 2023, este ano fiscal estaria como 24, tá? E isso vai até setembro de 2024, ou seja, o ano fiscal inteiro deles é um pouco antes do ano de calendário, tudo bem? Então, até 30 de setembro de 2023, permanece 23. A partir de 1 de outubro, ele vira para 24 porque mudou o ano fiscal. Beleza? Tudo certinho? Bom, o próximo quadrante ali é o 900, tá? O que significa o 900? Significa dia, tá? Em qual dia? Imagine que o computador lá da USAS, ele tem um contador. O computador tem um contador, né? Um contador de dias de trabalho. Então, por exemplo, quando eu ligo o computador num determinado dia, ele pode ser o primeiro dia de trabalho daquele computador, né? Como, sei lá, daqui 100 dias, vamos supor que amanhã seja o 100º dia. Esse computador, quando eu ligar para iniciar a abertura dos processos, recebimento dos processos, vai estar lá o número 100. Então, esse é o número de dia que o computador está trabalhando, da USAS, tá? Isso aqui ficou meio estranho, tá, gente? Por quê? Porque, assim, eu entendo que ali tá 900, tá? 900 existe, esse dia, esse processo, né? Esse início de processo existe. Só que, assim, que dia que é o dia 900? Seria o 90º dia. Não sei nem falar isso, tive que anotar aqui no caderno. Nonigentésimo dia. Nonigentésimo dia. Só que assim, se um ano tem 365 dias, como que estaria 900? Entendo eu que ali o máximo deveria ser o quê? 365, né? Que seria o ano inteiro. Mesmo que o ano fiscal deles seja de setembro a outubro, ok, mas tem 365 dias. Talvez uma variação de um dia para o outro a mais ou a menos, não 900. Então assim, eu não entendi direito o que significa esse 900.
diz que é o dia de trabalho daquela máquina quando o seu processo entrou dentro da USIAS. Tá, mas esse 900 ele não muda por ano fiscal? Então sempre vai crescer esse número? 901, 902, 900... Daqui a 100 dias, em vez de 3 números, vão virar 4 números? Porque aí seria o dia número 1000? Enfim, essa informação ficou meio estranha, tá? Eu busquei, não é muito claro, enfim e tal, mas assim, é algo que não é tão relevante pra gente agora, tá? Mas, nesse caso, por exemplo, é o dia de trabalho que o seu processo entrou lá na USS e aquele computador recebeu este processo. Poderia estar, por exemplo, sei lá, número 200, ou seja, ou número 100, ou número 50, enfim, né? Ou 018, né? Que é 18º dia, mas acima de 365 dias ficou meio estranho, tá? Enfim, e por fim, nós temos ali o número do seu processo, tá? Então são os outros 5 algarismos no final do exemplo ali que a gente colocou, tá? Então 95234. Então nada mais é que a sua vez na fila, tá? Então esse número ele é um número que vai de acordo com o recebimento. Então 9234, 9235, 9236, 9237, assim sucessivamente, tá? Então, gente, basicamente essas informações que eu gostaria de trazer para vocês sobre como entender esse número, né? Vamos dizer, esse número de processo. E aí a gente dividindo em blocos, dá para ter uma ideia um pouco mais clara aí de como entender isso. Existem algumas outras observações aqui que eu queria trazer para vocês. Por exemplo, tem processos que não está listado aqui, que ele começa com a sigla MCT. O que significa esse MCT? Isso daí nada mais é que processos que estão pedindo extensão de visto, de prazo de visto, ou está fazendo mudança de status. Então, para as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, que estão fazendo a mudança de status, enfim, de estudante para EB2NW, enfim, alguma coisa do tipo, né? Muito provavelmente vai começar com a sigla MCT, Maria Casa Terra, né? Então, caso você seja um dessas pessoas que estão aqui no canal e que tem esse tipo de processo, poste aqui nos comentários se o seu processo começa com MCT ou não. Foi uma outra informação que eu busquei também aqui na internet, em alguns sites americanos, que diz essa informação sobre o início como MCT, tá? E também aqui no final nós temos, né, na telinha, o IOS ou YSC, tá? O que significa isso? São processos, desculpa, tô falando besteira. O IOE ou processo ELIS. ELIS. São processos que teve a entrada, por exemplo, de forma virtual, tá? Não teve processo físico, documento físico, né? É tudo relatório e tudo algo feito online. O que significa isso? Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos, enfim, eu quero pedir a cidadania. Se eu não me engano, é o formulário N400. Quando você preenche o formulário N400 para a cidadania, você não precisa mandar documentação. Você só preenche o formulário N400 e o início do seu processo vai começar com estas siglas IOE ou ELIS, ELIS. São processos que eles receberam de forma virtual, tá bom? Bom, gente, para finalizar, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu não quero me estender muito aqui para não ficar um vídeo muito longo, mas basicamente é um passo a passo de como entender aí o número do seu processo, né? E novamente, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para vocês receberem novas notificações de novos vídeos, né? Deixa seu like, isso é muito importante para o canal crescer e o próprio YouTube divulgar isso para outras pessoas, para chegarem dentro do canal. E caso vocês tenham algum conhecido, compartilhe esse vídeo, direcione o canal, manda o link, enfim. É muito importante isso para a gente
crescer o tamanho da nossa comunidade e poder fazer essa informação chegar a muitas outras pessoas, tá bom? Bom, fico por aqui. Um forte abraço para vocês. Esse foi o vídeo dessa semana. Fique com Deus e até breve. Tchau. Fui.